Como criar uma pipeline de CI/CD na AWS. O objetivo desse curso é implantar, fazer o deploy, no caso, de um projeto de tecnologia Nginx, contendo arquivos de código estático, no caso HTML, através da plataforma Cloud Amazon Web Services, a AWS. Nós vamos utilizar na AWS serviços como o Code Pipeline, que tem como objetivo criar pipelines de CI/CD para automatizar o fluxo da implantação de deploy de projetos de código. E também, após a implantação do projeto via pipeline, cujo repositório nós vamos utilizar o serviço da AWS, o AWS Code Commit, ele encontra-se no GitHub. O projeto, que no caso utiliza a tecnologia Nginx, ele será acessado via o terminal interno da própria AWS, o AWS Cloud Shell, e também numa máquina externa CLI de linha de comando, um Ubuntu Server. Os pré-requisitos para esse curso são um ambiente de trabalho, no caso nós utilizaremos o ambiente desktop Windows, utilizando recursos nativos do sistema operacional, como por exemplo o recurso de WSL. Eu estou aqui no Windows 10, tanto faz o Windows que você tiver, o Windows 10 ou Windows 11, você vai precisar aí do Ubuntu Server, o Ubuntu em WSL ou até mesmo máquina virtual. Pode-se também utilizar outros ambientes desktop, dadas as devidas especificidades de cada sistema operacional, porém as etapas que nós desenvolveremos o passo a passo ali no console da AWS, como é o web, ele será o mesmo para todos os sistemas operacionais, sejam eles desktop ou até mesmo mobile. Também você precisa ter conhecimentos do GitHub, Git, programação web básica e comandos básicos de Linux. Você também precisa criar uma conta gratuita na plataforma GitHub, porque nós vamos utilizá-la, e também uma conta gratuita na cloud da Amazon Web Services, a AWS. Necessário um cartão de crédito no momento do cadastro, porém, nós utilizaremos o plano Free Tier da AWS, que é utilizar recursos dentro de um tempo e processamento gratuito, sem nenhum custo. Um plano limitado, no caso. Uma pipeline é um passo a passo automatizado para implantar, ou seja, publicar um projeto de software. É um conjunto de etapas desde a captura do código até a implantação. Então, uma pipeline basicamente é captura o código, que nós chamamos de source, executa, build, testa, teste e faz a implantação, que é o deploy. Basicamente isso. Os conceitos de CI/CD, o CI é o Continuous Integrations, que é a integração contínua. Ele basicamente contempla as etapas de source, build e teste. Então, é integrar frequentemente o código no repositório central, executando os builds e os testes automatizados. E o CD contempla a etapa de deploy, porque é o Continuous Deployment ou Continuous Delivery, a entrega e implantação contínua, que é fazer o deploy automatizado, ou seja, entregar o software e garantir que ele seja publicado em ambiente de produção via pipeline de recursos, que é a forma automatizada de fazer isso. Resumidamente, o CI ele vai integrar e validar o código automaticamente, e o CD ele vai pegar aquilo ali que foi pego de um source, executado de um build, testado de um teste, e o CD vai fazer a parte de implantação, que é o deploy. Isso é o que contempla a pipeline, são esses passos. A tecnologia de Nginx que nós utilizaremos no projeto, o Nginx é um servidor web para hospedar aplicações web de conteúdo tanto estático, como no caso desse nosso exemplo, quanto também dinâmico, atuando além disso como proxy reverso, load balancer, que é o balanceador de carga, e de cache HTTP. Os serviços da AWS que nós vamos utilizar são o Code Pipeline e o Bucket S3. O Code Pipeline é um conjunto de serviços da AWS que contempla a criação de pipelines de CI/CD de forma automatizada, integrando outros serviços para contemplar as etapas dessa pipeline, que é o fluxo automatizado. Então, tem o Code Commit para source, que é a origem, Code Build para testes e para execução e testes. Então, o Code Commit e o Code Build, eles contemplam a questão do CI. E o CD contempla a questão do Code Deploy, que é a implantação, o deploy, a publicação do projeto, para contemplar as etapas dessa pipeline. Também o Code Pipeline ele integra-se com outros serviços da AWS, como por exemplo Buckets S3 ou até mesmo máquinas EC2, para
armazenamento e hospedagem de conteúdo, além de outros serviços da AWS, como CloudWatch, para coleta de logs e dados, e entre vários outros recursos disponíveis pela nuvem da Amazon Web Services. Aqui no curso, nós utilizaremos o Code Commit para capturar alterações do código da nossa fonte, que é o source, que é o GitHub. Nós vamos acionar, após pegar o código lá da source do GitHub, nós vamos acionar o Code Deploy, que vai fazer a implantação desses serviços do projeto Nginx, no caso que está lá no GitHub, dentro de um bucket S3. Um bucket S3 é um serviço da Amazon AWS para armazenar dados e arquivos. Então, é basicamente uma pasta lá na nuvem que a gente pode colocar dados, tá? E arquivos. No curso, nós faremos um bucket S3 para armazenar o nosso projeto que a gente pega lá do GitHub. Primeiramente, nós precisamos acessar a plataforma do GitHub e criar esse nosso repositório, que é basicamente uma pasta, para colocar o nosso projeto Nginx dentro dessa pasta para depois publicar ela via pipeline na Amazon AWS. Então, na plataforma do GitHub, você pode vir aqui no botão de criar um novo repositório. Esse repositório você pode colocar qualquer nome, tá? Eu vou colocar meu site demo 1. Sugiro que você utilize os mesmos nomes para não fazer uma refatoração futura, tá? E aqui a visibilidade dele vai ser público. Simplesmente nós vamos ali em criar repositório. E aqui no criar repositório nós vamos vir em create new file para criar um novo arquivo. Esse arquivo nós chamaremos de index.html, que é um arquivo de código HTML, uma linguagem de marcação para publicar em páginas web. Nós simplesmente colocaremos um conteúdo em título tamanho H1 e vamos commitar, ou seja, confirmar essas alterações e confirmar a publicação. Então, se você acessar no GitHub o seu repositório, ou seja, aquela pasta, você vai ver que agora, dentro dessa pasta, existe um arquivo chamado index.html com o respectivo conteúdo. Agora, na AWS, nós precisamos criar uma nossa pasta para armazenar dados, no caso, para armazenar futuramente esse nosso projeto lá do GitHub, ou seja, criar um bucket S3. Então, eu posso vir aqui no console AWS da minha conta, América do Sul, São Paulo. Vamos vir aqui na pesquisa, digitar S3, vai aparecer aqui Buckets. Podemos acessar a página de Buckets, criar um novo bucket. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu também coloquei um nome padrão. Você precisa refatorar caso mudar esse nome. E nós vamos só bloquear todo acesso público, a gente vai desabilitar, porque nós precisamos acessá-lo publicamente. Então, por que isso não é tão interessante, tá? Por que vem ali habilitado como bloqueado? Porque esses buckets, essas pastas na cloud AWS, elas são seguras. Então, você pode armazenar dados em que outras máquinas externas não consigam acessar. Nesse caso, outras máquinas externas vão acessar. Por isso que a gente precisa aqui habilitar aqui o consentimento a isso. Podemos vir aqui em criar o bucket. E a partir de agora nós teremos essa pasta, esse bucket na AWS, onde que nós podemos colocar dados dentro dele. Depois disso, nós vamos habilitar a hospedagem nesse bucket. Por padrão, a hospedagem de sites e arquivos online, arquivos web, não é via bucket, tá? Mas o bucket S3 ele possibilita isso. Então, de uma forma simples, nós vamos fazer aqui pelo bucket. Então, nós vamos vir lá embaixo, tá? Eu cliquei no bucket, agora nós vemos aqui na aba propriedades, lá no final, hospedagem de site estático. Ele diz aqui que o Amplify é o serviço ideal para fazer essa hospedagem. Mas nós vamos vir aqui em editar e mesmo assim nós vamos ativar a hospedagem de site estático. Aqui no documento de index, nós vamos colocar index.html, que é o arquivo padrão da home desse site. Tá? E, enfim, daí nós temos as políticas, tá, desse arquivo. Depois disso, nós vamos informar essas regras. Primeiro, nós vamos salvar as alterações desse bucket.
Então agora esse bucket ele possibilita hospedagem de site estático. Esse bucket ele está fazendo essa possibilidade. Depois disso, nós vamos copiar a URL do endpoint dele. Eu simplesmente vou vir aqui e clicar com Ctrl, tá? Por enquanto, nós ainda não temos acesso, porque nós precisamos habilitar esse acesso através de uma regra personalizada, uma política, que no caso eu coloquei aqui um código em JSON que vai permitir que esse bucket ele tenha determinados acessos, tá? E também ele consiga ser manipulado por outros serviços, tá? Então, o que que acontece? Eu vou colocar aqui, criar um bloco de notas, e vou copiar esse código aqui. Você pode encontrar esse código lá no meu site, que é o ubsocial.github.io. E dentro desse código, você vai substituir esse ARN, tá? Com exceção no final da barra e o caractere coringa para representar todos os arquivos dentro dessa pasta. E nós vamos vir aqui no bucket, tá? Esse bucket de metadados, tá? Ele tem um ARN, nós vamos copiar aqui o ARN e colar esse nosso novo ARN. Então, nós temos esses metadados desse bucket. Agora, nós vamos na aba de permissões, editar as políticas desse bucket. Então, nós vemos aqui na aba permissões, temos a política do bucket, nós vamos vir em editar. Temos aqui o próprio ARN do bucket, tá? Eu vou copiar esse ARN, é o mesmo que está aqui. Só vou manter a barra e o caractere coringa no final. Selecionar esse código, Ctrl C, Ctrl V para colar internamente aqui. Então, nós já temos a permissão de publicar, editar dados, deletar dados dentro desse bucket a partir de outros serviços da AWS. Nós viemos aqui para salvar essas alterações. E a partir de agora, essa política foi aplicada, ou seja, nós podemos manipular esse bucket através de outras funções e serviços da Amazon Web Services, a AWS. Agora que já possuímos o repositório no GitHub, que é o Source, os arquivos do projeto dentro desse Source, e também já criamos uma pastinha para armazenar arquivos dentro da Cloud AWS, que foi o Bucket S3, nós precisamos de fato criar a nossa pipeline através do Code Pipeline na AWS na prática. Para isso, no mesmo console da AWS, nós viemos aqui em Code Pipeline, podemos clicar no Code Pipeline e nós vamos criar uma pipeline personalizada. Então aqui, criar pipeline, o tipo dessa pipeline será personalizado. Vamos vir em próximo. O nome desse pipeline, você pode colocar o nome que quiser. Eu também vou colocar aqui um nome padrão para evitar refatoração futura, tá? Vai ser criado também uma função de serviço do IAM que vai possibilitar algumas políticas de execuções. Essa função de serviço eu também vou alterar o nome dela padrão para esse nome personalizado. Temos algumas funções aqui avançadas das quais nós não utilizaremos. E nós vamos partir para o primeiro estágio dessa pipeline, que é o estágio de source, de origem. A origem, nós vamos utilizar aqui GitHub por meio do aplicativo Authentication e conectar ao nosso GitHub de forma automática. Então, aqui você vai fazer a conexão. Como eu já fiz várias vezes essa conexão, ali simplesmente clicando ele vai selecionar. Você aí provavelmente vai ter que colocar suas credenciais, código de autenticação de múltiplos fatores, enfim. Eu vou lá no meu usuário procurar o nosso projeto. Então, nós vamos verificar que ele está aqui, meu site demo 1, e o branch, a ramificação vai ser aquela padrão que é o main. Na próxima etapa é a etapa de build, de execução do projeto. Como é um projeto de código estático, não é um projeto de alguma linguagem de programação que precisa de execução, nós podemos pular a etapa de build e também a etapa de teste. Agora, nós já terminamos a etapa de CI, que foi Source, Build e Test. Entramos agora na etapa de CD, que é o
deploy, que nós utilizaremos o code deploy para fazer a implantação, o deploy, ou seja, a publicação desse nosso projeto que vai pegar lá do source, que é no caso do GitHub que está aqui, que a gente já fez essa conexão automática agora há pouco. A implantação, tá? Nós precisamos implantar em um bucket S3, que foi aquele que nós acabamos de criar. Então digita aqui S3, Amazon S3, a região é a que eu estou, América do Sul, São Paulo, e o artefato de entrada, Source Artifact. O bucket é aquele que nós criamos agora há pouco, tá? E a chave do objeto, nós vamos colocar assim, ó, site1.zip, porque ele vai ter que salvar os arquivos dentro de uma pasta empacotada, que é um zip, tá? Depois disso, nós precisamos habilitar extrair os arquivos dessa pasta, porque nós queremos acessar esses arquivos, tá? Então, nós precisamos extrair essa pasta. Então, o code commit ele vai pegar lá do GitHub os arquivos, vai jogar para o code deploy, que vai salvar dentro dessa pasta site1.zip. E aí depois nós queremos acessar esses arquivos através da hospedagem do bucket S3. Então nós precisamos extrair os arquivos HTML desse nosso Nginx de dentro dessa pasta zip. Então, ok? E depois disso nós podemos vir aqui em próximo, ele vai pedir uma breve revisão das etapas do nosso pipeline e podemos criar o nosso pipeline. A partir de agora que criamos essa pipeline, nós vamos ver na prática como a pipeline funciona, porque aqui na própria AWS nós conseguimos visualizar as etapas sendo executadas. Então aqui nós já construímos a pipeline e nós não temos uma pipeline completa, tá? Nós temos só o source e o deploy. Porém, nós poderíamos ter aqui source, build, test e deploy. Nós só temos source e deploy, tanto o source quanto o deploy eles aconteceram com sucesso. Se a gente tivesse algum erro, nós viríamos aqui no processo, poderíamos reexecutar. Agora que essa pipeline foi criada e com êxito em suas etapas de, no caso, source e deploy, não tem outras além dessas, nesse caso, nós podemos conferir se essa pipeline ela está disponível, ou seja, se os arquivos eles foram pegos lá do Source GitHub e foram publicados em deploy lá nesse nosso bucket S3. Então, vamos fazer uma verificação aqui, ó, vou clicar com Ctrl, tá? Só para a gente abrir o console em uma outra aba, nós vamos vir aqui no S3 e verificar os nossos buckets. No caso, nós vamos clicar no nosso bucket criado, tá? Então, ele tem aqui, ó, meu site demo1, pipeline, tem o source artifact. Então, ele criou esse primeiro bucket e o nosso segundo, que foi o alvo, então, site1.zip, dentro dele está o index.html. Então, ele pegou os dados lá do GitHub corretamente. Ou seja, nós já temos uma ideia de que isso deu certo. A pipeline se deu certo. Agora, a hospedagem desse site, será que deu certo? Então, nós precisamos acessar no browser a URL do bucket, que foi esse nosso endpoint, porém, nós precisamos complementar. Ó, aqui tem o 404, ou seja, o bucket está acessível publicamente, ele está publicado, porém, essa nossa URL não está correta. Nós precisamos identificar que está dentro da pasta site1.zip o arquivo index.html que tem o conteúdo meu site demo1. Então, essa pipeline ela automaticamente foi implementada, no caso até implantada, e também já consequentemente hospedada em bucket S1 e acessível publicamente. Nós podemos também fazer esse acesso via Ubuntu WSL, colocando aqui Ubuntu, vou iniciar o Ubuntu WSL, não necessariamente só o WSL, tá? Você pode acessar por qualquer outra máquina Linux que tenha o curl instalado. Então você coloca aí curl e a própria URL e pronto. O conteúdo ele será acessível, tá? Ele será acessado porque ele está acessível publicamente. O objetivo de uma pipeline de CI/CD em DevOps é automatizar processos.
Ou seja, esse é um fluxo automatizado de processos. E então essa nossa pipeline, de fato, ela também faz parte desse conceito. Ou seja, se nós fizermos uma alteração lá no source do nosso projeto, lá no GitHub, essa pipeline que nós acabamos de criar, ela identificará essa alteração automaticamente lá no GitHub e vai atualizar todo esse fluxo para disponibilizar os novos arquivos em deploy no bucket S3 e, consequentemente, hospedar esse novo arquivo com o novo arquivo, no caso, ou novas alterações nesse arquivo publicamente acessível. Nós vamos fazer o teste realizando uma alteração nesse nosso arquivo lá no GitHub. Então, eu venho aqui no repositório que nós acabamos de criar, o arquivo index.html, venho editar esse arquivo e vou colocar assim, atualizado, tá? E confirmo essas modificações. Só usar aqui, confirmar as modificações. Pronto, agora o nosso arquivo ele está modificado. Nós vamos voltar aqui na pipeline. Você pode ver que eu não cliquei em nada, ele automaticamente está reexecutando as etapas dessa pipeline. O source ele identificou uma alteração no projeto source, no GitHub, pegou essa alteração, jogou novamente para a próxima etapa, que é a etapa de CD, no caso deploy, através do code deploy, guardou os dados atualizados dentro do bucket S3, e o bucket S3, como tem hospedagem, ele já salvou, dei aqui um F5 para atualizar a página, recarregar a página, e o conteúdo já está atualizado novamente. Se eu vier aqui no Ubuntu e reexecutar o comando do curl, você vai verificar que também ele está acessível publicamente através de máquinas externas. Você também pode fazer o acesso via Cloud Shell. Nós vamos abrir aqui um Cloud Shell, que é basicamente o comando a linha de comando interna da AWS. Então aqui no Cloud Shell, Ctrl V, eu vou colar o arquivo. Espera aí, que eu vou pegar aqui o arquivo certinho. Então vamos colocar aqui. Vou pegar, no caso, o comando certinho, Ctrl V, curl, e a URL do site com endpoint barra site1.zip barra index.html. Você pode ver que internamente na Amazon, através do Cloud Shell, eu abri ele em uma nova aba. Você pode identificar aqui novamente o conteúdo do nosso arquivo, ou seja, ele está acessível externamente para qualquer máquina. Por fim, como estamos no plano Free Tier, ou seja, gratuito da Amazon AWS, é importante que nós desativamos todo esse conteúdo de processamento depois que nós fazermos todo esse passo a passo, para que esse conteúdo ele não fique gerando processamento e, consequentemente, ele extrapole o plano gratuito da AWS. Então, por segurança, eu sugiro que você exclua tudo que a gente criou e mantenha simplesmente os registros para que, se você precise criar pipelines futuramente, você faça dessa forma. Então, eu deixei 5 passos para você realizar essas exclusões. Primeiro, na AWS, você vai excluir a nossa pipeline lá no Code Pipeline. Depois, você vai esvaziar cada bucket criado e, respectivamente, excluí-los. Depois disso, você vai no IAM, que é uma página de funções e políticas criadas. Você vai encontrar a função que você acabou de criar, você exclui, e também aquela política que você acabou de criar e exclui. E por fim, você pode também excluir opcionalmente os dados do seu repositório no GitHub. Você pode apagar ele se você quiser, isso não vai ter nenhum custo extra, mas você pode apagar também. E se gerou algum log, você pode ir lá na AWS, digitar lá CloudWatch na pesquisa, acessar o CloudWatch, Log Metrics ou Log Insights, verificar os grupos de logs criados e apagá-los também, para limpar todo aí o rastro que você acabou de deixar na Amazon AWS. Todas essas informações, códigos e outros cursos complementares você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io.